Um perigo nuclear paira sobre a Europa hoje. Nós temos a questão da bomba atômica ou mesmo de um acidente nuclear muito viva hoje no contexto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E a maior novidade foi um incêndio colocado dentro da planta nuclear de Zaporizhzhia. Zaporizhzhia é simplesmente na região, não é, da província do Oblast de Zaporizhzhia, na Ucrânia, a maior usina nuclear da Europa. E nós tivemos, vocês devem ter acompanhado, fogo dentro da usina nuclear. Nós temos possibilidade de acidente nuclear, bem como a possibilidade também do uso da bomba atômica na guerra entre Rússia e Ucrânia por dois motivos: um acidente ou o uso mesmo da arma tática ou a bomba nuclear tática por parte da Rússia. Pelo menos há um alarde nessa questão, nós iremos comentar logo na sequência. Mas você que quer aprender geopolítica em profundidade, permaneça no nosso canal, se inscreva, dê o like. E claro, você que quer aprofundar o conhecimento e saber os contextos históricos, aprender sobre a geopolítica da Rússia e também dos Estados Unidos, da União Europeia e assim por diante, em cursos gravados para você assistir de onde você quiser, conheça a nossa comunidade geopolítica. E mais do que isso, nós temos um grupo específico chamado Território Geopolítico, onde há informações diárias sobre os principais temas de geopolítica. E claro, temos ainda a nossa sala de guerra, que são aulas que ocorrem toda semana para entendermos o principal tema de geopolítica daquela semana e aprofundarmos ali tudo que ocorre no cenário internacional. O link está na descrição do nosso vídeo. E vamos aqui falar sobre o perigo nuclear na Europa hoje. Vejam aí. Então nós temos a usina de Zaporizhzhia, vocês veem na foto, é a maior usina nuclear da Europa, é somente isso, e certamente uma das maiores do mundo, que não é a primeira vez que temos um perigo nuclear envolvendo esta usina nuclear. É algo muito sério que acontece, a pessoa filmando ali, simplesmente próximo da caldeira da usina pegando fogo e filmou. E aí vamos observar o vídeo, vocês devem ter visto daí nas mídias, enfim, vejamos. Então, se não existe um perigo de fato da questão nuclear, pelo menos há um terror psicológico aí junto à população da Europa por conta aí de um fogo, uma fumaça saindo de dentro da usina e, além disso, o fogo muito próximo à caldeira. Isso é no mínimo brincar com fogo, literalmente aí na expressão, né? Que infelizmente pode custar milhares, se não milhões de vidas no continente europeu, quando nós observamos o atual cenário da guerra entre Rússia e Ucrânia, que infelizmente pode desencadear, um acidente nuclear e assim por diante, conforme estamos observando aqui, perfeito? Nós vemos aí a foto, não é, da usina de Zaporizhzhia, enfim. Repita-se, é a maior usina nuclear do continente europeu, atualmente sob o comando e a administração da Rússia, porque em março, salvo engano, de 2022, ainda a Rússia avançou a partir de Mariupol ao norte ali, conquistando esta região, tudo bem? E dominando a região de Zaporizhzhia. Houve outros momentos em que confrontos se travaram basicamente dentro da planta nuclear da usina. Nós tivemos disparos militares dentro da usina, inclusive o período nuclear já não é de hoje, né? Desde 2023 nós temos uma situação bem tensa envolvendo esta região. Observando aí na sequência o risco nuclear, perfeito, conforme estamos aqui comentando, aqui o mapa para que nós observemos quais que são as principais usinas nucleares que existem dentro do território da Ucrânia. A Ucrânia é um país que utiliza bastante energia nuclear, é um país que precisa da geração de eletricidade a partir da eletricidade a partir da energia nuclear, enfim, mesmo porque a Ucrânia não dispõe de enormes reservas de outras fontes energéticas, então acabou investindo no contexto ainda da União Soviética no desenvolvimento pesado de energia nuclear. Outro país na Europa que utiliza muita energia nuclear é a França, enfim. Então, a energia nuclear é uma tecnologia muito importante para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida da população humana no contexto da Europa como um todo.
né? E a usina nuclear de Zaporizhzhia é esta que nos aparece aí, número 4 no nosso mapa, que atualmente está sob o comando da Rússia. Porque nós sabemos que a guerra no território da Ucrânia se dá em toda esta região aqui, perfeito? Onde a Rússia domina as províncias de Kherson, Zaporizhzhia e também as províncias de Luhansk e Donetsk. Tudo bem? Então, nesta região toda aqui, nós temos o domínio russo que ocupou esta região e está administrando a geração de eletricidade nesta localidade. Então, o domínio da infraestrutura é fundamental no contexto da guerra, porque você determina se gera ou não energia, você apaga a Ucrânia literalmente se for necessário ali no contexto da guerra, uma vez que você controla a geração de energia. Isto vale para usinas nucleares, usinas hidroelétricas, termoelétricas, sejam elas quais forem. Então, a infraestrutura é sempre um objeto a ser conquistado quando ocorrem as guerras. Inclusive, há todo o debate a respeito do quanto a infraestrutura que existe de rodovias, ferrovias e assim por diante, portos, usinas hidráulicas, hidroelétricas, no caso, ou nucleares, etc., o quanto isso deve ou não deve ser privatizado, tal, em decorrência de sua importância para o desenvolvimento do Estado. O que você acha disso? Comenta aí. É uma das mais elementares questões da geopolítica, do desenvolvimento nacional e assim por diante, ok? Então aí um mapa que nos traz as principais regiões nucleares da Ucrânia, no que se refere a usinas nucleares. Aqui nós temos esta de número 5, que é justamente a usina desativada, que é Chernobyl, que foi dominada pela Rússia também no contexto da guerra. Logo quando houve a operação militar, né, a operação especial da Rússia no território ucraniano, virou até piada um pouco isso, né, porque é uma guerra, nós temos uma guerra entre Rússia e Ucrânia, não é? Mas a Rússia chama de operação especial, que seja. Então nós tivemos uma infiltração da Rússia por este território aqui, tentando chegar até Kiev, utilizando justamente Belarus, no caso a Bielorrússia, como ponto estratégico para a ocupação, a invasão da Ucrânia, enfim, além, claro, de terem entrado aqui a partir da Crimeia, lugar onde a Rússia se estabeleceu a partir de 2014, e também no leste, conforme nós sabemos, não é? Então, a Rússia dominou a usina de Chernobyl, desativada hoje por conta do acidente lá ainda no contexto da União Soviética em 1986, que muitos analisam e compreendem que foi um acidente que acelerou o processo de desintegração da União Soviética, enfim. Então, vamos observar aqui um outro mapa que nos traz ainda outras posições nucleares da Ucrânia e a sua localização geográfica, né? Vamos até aumentar o mapa aqui para que nós observemos. Vejam só, o tipo de reator, né? Segundo aí a Energoatom, ok? Que é uma agência de geração de energia. Tipo de reator, né? VVER-1000 e VVER-440, ok? Que são nesta região nordeste, aqui, noroeste, aliás, da Ucrânia. Nós temos diversos parques de geração de energia nuclear no meio do território ucraniano, aí próximo a Kiev e também aqui no sul da Ucrânia, e claro, Zaporizhzhia, conforme nós observamos, ok? E as províncias onde a Rússia domina hoje, conforme nós observamos, são estas daqui, né? Esta parcialmente, né? Não toda a província, perfeito? E também Kharkiv, aqui onde a Rússia está na fronteira aqui, dominando um pedacinho do território no atual cenário, e a partir de Sami aqui, onde nós temos a incursão militar da Ucrânia para o território de Kursk. E nesse território de Kursk é onde nós temos também uma usina nuclear e, segundo alguns pensam e analisam, a Ucrânia teria condições de dominar a usina nuclear de Kursk e comprometer a questão da energia elétrica no território da Rússia. Então, uma posição estratégica importante. As informações ainda sobre a empreitada militar da Ucrânia em Kursk são controversas. Inclusive, alguns estão negando que houve a presença militar ucraniana na região de Kursk, quando a gente tem outras informações que dão conta de que pelo menos 300 km² em Kursk já são dominados ali pela Ucrânia, ou seja, a Ucrânia dentro do território da Rússia, conforme nós sabemos, e há uma usina nuclear aí, e há batalhas e conflitos nesta região, e por sua vez pode ser que
um artefato nuclear mais significativo atinja a usina nuclear. E aí, como fica? Qual que pode ser o impacto disso, né? Então é um perigo nuclear que existe na Europa hoje, em decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia, e é um perigo nuclear que não é apenas o uso, ou não seria o uso da energia nuclear, mas sim um perigo nuclear por conta de um possível acidente. E aqui é um drama imenso que hoje a Europa vive. E o outro problema envolvendo a questão nuclear é a afirmação de tempos em tempos por parte de Vladimir Putin de que, se atacado em seu território, utilizaria armas nucleares. E aí a grande questão que fica: será que a Rússia usaria uma arma nuclear na região de Kursk, em próprio território russo? É fato que, se a Rússia utilizar uma bomba nuclear tática, certamente eles reconquistam a região facilmente ali da Ucrânia, enfim. Só que isso mudaria todo o rumo da guerra, isso mudaria talvez até todo o rumo da humanidade. Aliás, e a propósito sobre essa questão nuclear, quando nós temos o fim da União Soviética, e aqui aprofundando o conhecimento, né, conforme vocês podem observar aqui no nosso canal. Quem chegou mais recentemente e quem é antigo sabe, é sempre contextualizado, não é simplesmente defendendo um lado ou outro, enfim, isso aí é um pouco vagabundagem, né? Mas assim, a gente tem que, quando finaliza a União Soviética era a grande potência nuclear, inclusive ainda hoje a Rússia é a maior potência nuclear do mundo. Nós temos que houve um problema ali, para onde ficará, não é? Para onde será mandada, digamos assim, as bombas atômicas que estão nos territórios da Ucrânia e também nos territórios do Cazaquistão. São duas províncias soviéticas, dois estados soviéticos que tinham bombas atômicas. Aí nós temos em 94 um tratado chamado Tratado de Memorando, onde tanto a Ucrânia quanto o Cazaquistão se desfizeram dos seus artefatos nucleares e estes artefatos foram destinados para a administração de Moscou. Tudo bem? Aliás, existe toda uma geopolítica da bomba atômica e o seu processo de desenvolvimento ao longo da década de 50, 60, 70 e assim por diante, onde os países fizeram uma corrida armamentista, não é, em busca da bomba atômica, que você pode assistir lá em uma aula exclusiva sobre a geopolítica da bomba atômica, que está no contexto da Guerra Fria. Então, o nosso curso de Guerra Fria tem 4 ou 5 aulas, não lembro exatamente, falando sobre o que foi a divisão da Europa, os projetos militares da OTAN e também o projeto militar eventualmente do Pacto de Varsóvia, a ajuda econômica dos Estados Unidos para a reconstrução da Europa e tal, e por fim ali a Comecon também, que é a ajuda econômica mútua dentro do âmbito da União Soviética, enfim, imagina aprofundar esse conhecimento, ok? Recomendação de textos, análise histórica e contextos, enfim, né? Dê uma olhada, vem estudar geopolítica conosco, o link está na descrição do nosso vídeo. Pessoal, então a gente tem um perigo nuclear, conforme nós mencionávamos, do acidente. Então vamos continuar observando aí os slides que eu preparei para vocês, mostrando este mapa aí de 2000 sei lá, eu acho que é de 2023, salvo engano, né? Ou não sei, não tenho certeza da data. Que é um momento, porque hoje a Rússia já não está mais nesta região norte da Ucrânia e nem nesta região aqui, né? Nordeste. Tanto é que aqui você tem a província de Sami, né? E aqui você tem a província de Kharkiv, e a Rússia está num pedacinho aqui em Kharkiv, e a partir de Sami a Ucrânia fez a incursão no território da Rússia, conforme sabemos, né? Aí vocês visualizam as posições geográficas das usinas nucleares da Ucrânia. Rivne, ok? O Leopolis, tudo bem? Esta do sul da Ucrânia, perfeito? E a Zaporizhzhia, que hoje está sob o comando da Rússia. Então esse mapa é mais com esse objetivo de observarmos as posições geográficas das usinas nucleares ucranianas, ok? Na sequência aí, as informações, o link de onde eu tirei essas informações eu vou colocar na descrição do vídeo, tá bom? Tudo bem? Que é uma mídia do Brasil que trouxe ali uma discussão que me pareceu bastante honesta, porque ela não comprou uma das posições, embora essa mídia tenha muitas posições com as quais, né, enfim, mas o fato ela trouxe de maneira bastante honesta o debate sobre quem está ocasionando o acidente nuclear ali em Zaporizhzhia. Quem que é? Né? Quem que é que fez o fogo que nós vimos no começo da nossa
a apresentação aqui. Tá bom? Aliás, se você ainda não deixou o like, eu vou pedir a você, deixa o like, se inscreva, divulgue o nosso conteúdo, ajuda o nosso canal, pessoal, para que nós levemos a geopolítica para mais pessoas. Pessoal, então nós temos aí o seguinte, ó, o órgão de vigilância nuclear, o órgão de vigilância nuclear da Agência Internacional Atômica diz que a equipe havia visto uma fumaça espessa e escura saindo da parte norte da vasta usina de 6 reatores no sul da Ucrânia, atualmente em desligamento a frio após várias explosões. As explosões ocorrem aí justamente no contexto da guerra, né? Perfeito? Então, a Agência Internacional de Energia Atômica falando que tem uma fumaça saindo da usina nuclear. Imagina a tensão, né? O presidente da Ucrânia, o Zelensky, acusou a Rússia de acender o fogo, que ele disse ser visível da cidade de Nikopol, controlada por Kiev, com vista para a usina controlada pela Rússia. Tá certo? O incêndio começou por volta das 20 horas, horário local. Então, vocês devem acompanhar o Twitter, né, dessas figuras do Zelensky, do Biden, enfim. Eu não acompanho, né, eu não tenho Twitter, mas sempre dou uma olhada, porque ali você tem informações, como nós podemos dizer, né, ou mesmo da Maria Zakharova, que é a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, enfim, porque eles trazem as informações nesse contexto de globalização, onde a gente sabe o que está acontecendo no mundo a partir das redes sociais e os atores diretamente envolvidos estão trazendo informações. Eles podem trazer propaganda, enganações, mentira, verdade também. Mas você tem ali, pera lá, o que diz o Zelensky, o que diz a Maria Zakharova, ok? Sobre o que está acontecendo. Eu sei quem colocou fogo lá nos pneus do lado da torre nuclear? Não. Você sabe? Não sabe, né? Desgraçado, você não está lá para ver. Porém, as pessoas já acham que sabe, porque foi um, foi outro. Há muita desinformação. Então nós temos que ter o compromisso de, pera lá, quem que é o responsável real? Responsavelmente, quem controla a usina nuclear hoje de Zaporizhzhia é a Rússia. Ah, mas a Ucrânia pode ter feito um ataque de míssil e caiu e pegou fogo e foi do lado da usina. Pode ser. Tudo bem, mas não sei. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, acusou Kiev de tentar deliberadamente destruir a usina nuclear e semear o terror nuclear. Imagina! É o que ela diz, que houve um ataque contra a usina. O Zelensky fala que não, que houve fogo ali, que foi colocado, enfim, quem tem razão? Não sei, né? Quando nós olhamos as propostas de paz para a guerra entre Rússia e Ucrânia, ok? Nessas propostas de paz, a gente tem ali uma delas que foi pensada e promovida em conjunto do Brasil com a China, perfeito? A proposta de paz promovida entre o Brasil e China se dá com 6 pontos, inclusive um deles é um ponto nuclear. Vamos observar aí o que diz a proposta, né? Então você tem aqui o Celso Amorim e o IWIN, que são os ministérios ali, Wang Yi, né, de relações exteriores da China e do Brasil. Celso Amorim não é o nosso chanceler, ok, mas ele tem talvez mais importância do que o Mauro Vieira, né, a questão da chancelaria internacional, no que se refere à influência que exerce sobre a política externa do Brasil hoje, né. Vejamos ali, eles tratam em 6 pontos, a gente já falou disso aqui no nosso canal. Ponto 1, a não expansão do campo de batalha. Número 2, negócio, diálogo e negociação. Ponto 3, né, participação igualitária, não é o nosso caso aqui, assistência humanitária e, claro, o uso de armas de destruição em massa, em particular armas nucleares, químicas e biológicas, deve ser respeitado conforme as convenções internacionais. Todos os esforços possíveis devem ser feitos para prevenir a proliferação nuclear e evitar uma crise nuclear. Gente, se o fogo se alastra e pega na turbina ali, na turbina não, né? Na torre de geração de energia nuclear, ou se realmente um míssil atinge a torre de energia nuclear, o que acontece, né? Então, a proposta promovida pela China e pelo Brasil para que haja paz, trata desse assunto, trata desse assunto justamente por conta do real perigo nuclear que hoje, infelizmente, a Europa está vivendo. Outra coisa, ataques contra usinas nucleares ou outras instalações nucleares pacíficas devem ser rejeitados. Todas as partes devem cumprir o direito internacional, incluindo a Convenção de Segurança Nuclear, e prevenir com determinação acidentes nucleares causados pelo homem. Então, isto é algo que realmente preocupa
certo? Além de toda a discussão a respeito do uso da arma atômica pela Rússia, nós temos também, infelizmente, o perigo nuclear. Vamos continuar acompanhando e torcer para que haja paz na Europa. Vamos continuar acompanhando para que haja paz entre os homens. Porque, ainda que muitos torçam pela guerra, quem sofre são famílias inocentes no meio do campo de batalha. Infelizmente. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no nosso canal. E eu agradeço a presença, divulgo o nosso conteúdo com estudos e conforme eu sempre digo, respeita a geografia e até mais. Tchau, pessoal.